Olá, classe jovens da EBD. Vamos mais para uma aula, lição de número 3. A paz de Cristo Jesus esteja convosco e a todos os ouvintes inscritos no canal do YouTube. Vocês sejam também agraciados, edificados pelo ensino da palavra, pelo estudo da palavra. Dá um joinha, dá um like aí para o YouTube compreender, entender que o conteúdo é importante, é relevante, é de extrema importância. Classe Jovens, aula dia 19 de janeiro de 2025, primeiro trimestre. Tema da verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Oramos ao Senhor. Deus tem muitas maneiras, várias maneiras, muitas formas de falar conosco. Nós só temos uma, que é através da oração. Bendito és o Senhor, Rei de todo o universo. O Senhor reina e vive para sempre, o teu reino é sempre eterno. Não é como os reis dos reinos daqui da terra que tem seus tempos, suas durabilidades. O teu reino é de geração a geração, é pelo século dos séculos, e de eternidade a eternidade. Boa tarde, Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, companheiro, Espírito Santo que capacita, Espírito Santo que ilumina, Espírito Santo que enche, que preenche, Espírito Santo consolador, Espírito Santo confortador. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta aula, essa terceira lição aos jovens daqui da sede da D Pentecostal, do sítio Açudinho, onde tem a congregação desse ministério. Abençoa todos os jovens, levanta nessa geração, meu Deus, para eles serem influenciadores e não influenciados. Abençoa todos que estão ouvindo, todos que estão necessitados, que precisam de uma palavra de consolo, de conforto. Vai ao encontro dos corações agora, em nome de Jesus. Dá o alívio, Pai querido, Pai amado, aos pais, em nome de Jesus. Todos sejam alcançados pela oração. Vamos para a lição número 3, que tem como tema a autenticidade que leva à prática da palavra. A autenticidade que leva à prática da palavra. Nas duas aulas anteriores, falei do significado de autenticidade. Vou repetir, porque a nossa mente é dividida em 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. O subconsciente é que grava as informações que recebemos. Segundo a ciência, a mente tem a capacidade de armazenar 3 bilhões de informações. A palavra autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Esse é o significado etimológico dessa palavra. Ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Não mentir para mim mesmo e nem também mentir para os outros, não enganar a mim mesmo e também enganar os outros. O texto principal, o textual, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 119 e versículo 105. Salmos não tem capítulos, são números. E o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. São 150 salmos. O salmo maior é o salmo de número 119. E o menor é o 117. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra, ela é farol baixo e farol alto. Tanto ilumina quem está perto, como ilumina quem está longe. A palavra do profeta Isaías, no capítulo 55, e no versículo de número 10 e 11, está escrito da seguinte forma:
Vou ler aqui, abrir a Bíblia Sagrada, rapidamente, velozmente. Você vai acompanhando. Nas minhas aulas, você tem que ter o kit BCC. O que é o kit BCC, pastor Rogério Souza? É Bíblia, caderno e caneta, para você fazer suas anotações. Isaías 55, versículo 11, está escrito assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O escritor aos Hebreus, que é anônimo, está escrito no capítulo 4, versículo 12, da seguinte forma: viva e eficaz é a palavra. Viva e eficaz é a palavra. Ela é espada de dois gumes. Faz separação de espírito e alma, juntas e medulas. É apta para corrigir, redarguir e discernir pensamentos e coração. O salmista também dissera: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Então você não guarda o que não é útil, você guarda o que é útil. Né? E aqui nós vamos ver que o apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, nós estamos estudando a carta de Tiago, a epístola de Tiago, essa epístola universal. Né? E Tiago é mais do que um escritor, mas sim um pregador, que nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes. Há um segredo fortemente para você ter uma vida cristã saudável, jovens, também adultos. O segredo não é você só ouvir a palavra. O segredo é você ouvi-la e praticá-la, viver a palavra. Né? Vivemos numa geração só de ouvintes e poucos praticantes. Se você praticar a palavra, não adianta o pregador, o profeta, o pastor dizer que Deus vai mudar as áreas da tua vida se você não é praticante da palavra. Agora, se você é praticante da palavra, você vive a palavra, se prepara para a tua vida nunca mais ser a mesma. E o resumo da lição, a verdade prática, diz assim: a autenticidade do cristianismo se revela na prática da palavra de Deus por meio da escuta atenta. Atenta, né? Ouvir mesmo de verdade. Né? Melhor ouvir do que falar, não vez no desrolamento dessa aula. Obediência e serviço, conforme exemplo de Jesus. Bom, a introdução, o texto bíblico está em Tiago, capítulo de número 1, do versículo 19 ao 27. Está escrito assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar. Então, Tiago aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que nós temos que estar preparados, prontos, pacientes para ouvir. Porque ouvir é melhor do que falar. Porque há um tempo, Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 1 e 2, os versículos para frente, diz que há um tempo de falar e um tempo de ouvir. Tarde para se irar. Né? Efésios capítulo 4, versículo 26 está escrito: não ireis. Vou ler aqui para você aqui, Efésios capítulo 4, versículo 26. Rapidamente aqui, velozmente. Está escrito assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos já falar sobre isso. Né? Um período que jamais visto, Jesus falou em Mateus capítulo 24, no seu sermão apocalíptico, profético. Jesus falando sobre um período que nunca houve, nunca vai haver. Né? Mateus 24, 21 está escrito: ó, porque haverá
então grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. É a grande tribulação. Ela é chamada, ela tem vários nomes, um dos nomes que elas são chamadas é a ira de Deus, né? A ira de Deus, ela dura por alguns momentos. Aí vamos prosseguir a lição em classe. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Vou falar sobre ira nos tópicos e subtópicos da lição. Pelo que, rejeitando toda a imundície e o cúmulo de malícia, recebei como mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. Pode salvar o quê? A vossa alma. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé está pelo ouvir da palavra. Penúltimo versículo. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ó. Tem que você cumprir a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. Enganando-vos com falsos discursos. Eu não sou o que falo, nem o que digo, eu sou o que faço. Vou pluralizar, nós não somos o que fazemos. Nós não somos o que dizemos e o que falamos, nós somos o que fazemos. O último versículo, porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao varão. Não é o último versículo não, pessoal. Que contempla o espelho no seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo esqueceu de como era. Vou dar um exemplo do espelho. Você vê a sua imagem, mas depois você esquece. Uma palavra não pode ser esquecida, nem abandonada, nem deixar de ser praticada. Ela tem que ser sempre lembrada e praticada. Porque, versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, tá vendo? Mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha aí os benefícios, né, de sermos praticantes, cumpridor da palavra. Bem-aventurado, essa palavra ela tem o seu sentido original etimológico, vários significados, bem feliz, bem próximo, bem sucedido, né? Bem abençoado. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não rejeita a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vou falar sobre isso. Vamos para a introdução da carta, rapidamente e velozmente, de Tiago, que diz assim: a carta de Tiago é conhecida por sua abordagem prática e direta. Em Tiago 1,19, capítulo 1, versículo 19 a 27, nós acabamos de ler. O servo do Senhor desafia os seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Né? A geração de hoje só é ouvinte. Praticante, nada. Enfatizando a importância de vivermos nossa fé de maneira prática. Fé tem que ter ação. A fé sem obra, sem ação é morta. De nada tem proveito, não serve. Nesta lição estudaremos a respeito da importância da prática da palavra de Deus, destacando 3 pontos principais. Primeiro, ouvir atentamente. Segundo, agir sobre a palavra. Terceiro, a verdadeira religião. Primeiro ponto aqui, amados. Primeiro ponto aqui, o primeiro ponto diz assim: pronto para ouvir, tarde para falar e irar-se. Vou falar sobre tarde, sobre o falar e sobre o irar-se. E ouvir também, tá certo? Vamos lá. Pega teu kit BCC, caderno, Bíblia, caderno e caneta e faz algumas anotações aí que aí vai vir algo tremendo aqui. Certo? Amados,
Então, o tópico primeiro, pronto para ouvir, tarde para falar, e será. Tiago 1,19. Pronto para ouvir. Falar é uma necessidade básica. E ouvir é uma responsabilidade. Quero abrir um parênteses aqui. Falar é uma necessidade básica, né? E ouvir é uma responsabilidade vital para aqueles que desejam construir relacionamentos saudáveis e maduros. Eu vou abrir um parênteses aqui, como eu falei. Os pais já não têm mais tempo para os filhos. Eles estão muito ocupados e não podem mais ajudar os filhos nos deveres da escola e ouvir o que os filhos têm a dizer sobre as suas fantasias de crianças, né? De crianças, suas angústias de adolescência. Os filhos parecem não ter com os pais o mesmo crédito que tem os amigos e os trabalhos e telefone. Então, precisa um diálogo, uma conversa entre pais e filhos, filhos e pais, os pais ouvir seus filhos com mansidão, atentamente. Da mesma forma, você, filho, ouvir seus pais, conselhos, seus pais, né? Porque é mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. É um mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, versículo 1 também está escrito assim: vossos pais também não aborreceram os vossos filhos. Então tem que ter esse diálogo dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Os filhos ouvir os seus pais, obedecer seus pais, não ser respondão, não gritar seus pais. Isso desagrada a Deus. Isso é não ser cumpridor da palavra. Honrar seus pais, né? Então precisa desse diálogo, dessas conversas, né? Diálogo também está morrendo entre marido e mulher, os casamentos não estão acabando, o índice de divórcio está crescendo espantosamente porque os cônjuges estão correndo atrás do urgente e deixando o que é importante de lado. Estão valorizando coisas e não relacionamentos. Estão substituindo pessoa por coisas. Na verdade, objeto, coisas têm mais valores hoje do que as pessoas. São inversões de valores. Animais têm mais valor do que as pessoas. Isso é inversões de valores. Eu tenho que cuidar do animal, não posso judiar, maltratar o animal, porque em provérbio está escrito, ou é provérbio 10 e 12, é 12 e 10. Porque o ímpio é maldoso com o animal. Mas o que teme ao Senhor, acolhe, atenta para a vida do animal. Né? Então precisa desses diálogos. Segundo as estatísticas, a mulher ela fala 30 mil palavras por dia e o homem só 18. É interessante, né? É estimado que, em média, as pessoas falam 18 mil palavras em um dia. O suficiente para preencher 50 páginas de um livro. 50 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 60 volumes de 800 páginas. Assim, em média, as pessoas passam um quinto do seu tempo de vida falando. E mais fala da vida dos outros. Mas observa a vida dos outros. Falando e observando da vida dos outros. Quem fala da vida alheia, esquece da sua. Né? Então, vamos para o subtópico 1, ponto por ponto, pronto para ouvir. Tiago nos aconselha a sermos prontos para ouvir, tardos para falar e tardos para se irar. Ouvir atentamente o primeiro passo.
Então já falei aí, amados, sobre ouvir. É bom ouvir pessoas de Deus. Jovem, ouvir pessoas de Deus. Ouvir pessoas tementes a Deus. Andar com pessoas que temem a Deus. Pessoas que têm o temor de Deus. Que têm exemplos de cristãos, de crentes, de evangélicos verdadeiros. Há um ditado popular diz assim: esse ditado popular diz assim: anda, que eu digo quem tu és. Esqueci o ditado aqui agora, vou lembrar, perdão aí. Anda, diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então que você anda com pessoas que respeitam os pais, não obedece os pais, é desobediente, respondão, malcriado, chama nome, tem uma boca suja, imoral, você vai pegar a síndrome dessa pessoa, você vai ficar do jeito dela. Agora, quando você anda com pessoas tementes a Deus, jovens tementes a Deus, jovens que honram o nome do Senhor, que louvam o nome do Senhor, que honram os seus pais, que respeitam os professores nas escolas, que é estudioso, que estuda, que sabe administrar o seu tempo, isso é benéfico, tá certo? Então, ouvir pessoas experientes, ouvir os pais, você terá uma vida bem sucedida, bem próspera e bem diferente das outras. Né? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O sábio Salomão nos ensina que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder, tem pessoa que só fala e não deixa a gente falar, não é verdade? Provérbio 18:13 está escrito assim. É o que está escrito em Provérbio 18:13. Provérbio 18:13. Respondeis antes de ouvir. O que é estatúcia? É não ser sábio, é ser inércio, é ser imprudente. Uma língua controlada significa um corpo controlado. Uma língua desgovernada provoca tragédias. Né? Vamos para... Você lê sua lição aí em casa, porque você vai aprender muito, né, para não ser extensivo no áudio. O provérbio é assim: diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Diga com quem tu andas, o Espírito Santo me fez lembrar. Diga quem tu andas, que eu digo quem tu és. Né? Tarde para falar. Tarde para falar. A palavra grega para falar é brades. O que, Tiago? A palavra tarde no grego é brades. O que Tiago quer dizer é preciso saber a hora de falar e também o que vai falar. Porque tem pessoas que falam besteira. É como os amigos de Jó, na sua calamidade, nas suas perdas. Perdeu os bens, seus filhos, sua saúde. Eles ficaram em silêncio por 7 dias, mas quando abriram a boca, foi para acusar Jó. Então, quem não tem o que falar, para dar uma palavra de conforto, de consolo, é melhor ficar calado. Para não falar besteira e não complicar mais as coisas. Quem me entende nessa lição? Né? Então, devemos refletir primeiro e não falar imediato. Devemos refletir primeiro e não falar imediato. Vai notando aí, vai notando. Né? Vamos correr por causa do tempo. Tarde para se irar. Há 2 perigos com respeito à ira. Primeiro, a explosão da ira, ou seja, o temperamento indisciplinado. A ira e a raiva apaga a vela da inteligência. A pessoa irada é como eu li Efésios 4. Não ireis, mas não pequei, né? A ira
e a raiva apaga a vela da inteligência. Então, há dois perigos com respeito à ira. Primeiro, a explosão da ira, ou seja, o temperamento indisciplinado. O temperamento indisciplinado. A pessoa irada, ela age de forma não sábia, forma imprudente, né? Então, a ira é obra da carne. A ira é obra da carne. Viu? A ira é obra da carne. Pois, bem amados, jovens, você que me ouve aí, gente, Tiago está dizendo, a ira deve ser retratada com reflexos lentos. Eu tenho que pensar antes de agir. Eu tenho que pensar antes de eu falar. Depois que eu agir e falar, já era. Né? Vai ser complicado, vou ter consequências, problemas. Viu? A maior demonstração da força está no autodomínio e não no domínio nem no domínio sobre os outros. É melhor o longânimo do que o valente. E o que domina o seu espírito do que doma uma cidade. Provérbios 16:32 está escrito. Né? Então tá aí os dois perigos que devemos tomar com a ira. O segundo perigo é a explosão da ira encavernado. A ira, ela fica guardada, ela fica armazenada. Quando a gente solta é complicado, é uma explosão terrível. Subtópico 3, tarde para se irar, né? O fruto do Espírito Santo, ele não vem dar lugar à ira e se torna uma pessoa enrancuda. Tenha certeza de que o furor leva às ações e a palavra das quais nos arrependemos mais tarde, fazendo com que venhamos ferir a nós e ao próximo. Tá vendo? Falar sem pensar ira, o que é aquela causa, né? Gente, vamos para o ponto 2. O ponto 2, ações referente às palavras. Isso significa reconhecer que não sabemos tudo, que temos sempre algo a aprender, né? O tópico 2, ações referentes à palavra de Deus. Receber a palavra com mansidão. A mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Quem é furioso, tem raiva, ira. Quem se ira, quem tem ira, é importante salientar, quem se ira, que na palavra ira, quem se ira, ele mostra que ficar irado por muito tempo, por um dia, é dar lugar ao diabo. Né? Então, a palavra com mansidão, o verdadeiro servo do Senhor, ele é manso, ele é calmo, ele é sereno. Isso é um dos frutos do Espírito Santo. Então, nos encoraja a receber com mansidão a palavra e em nós implantada. Isso significa reconhecer que não sabemos tudo e que temos sempre algo a aprender. Você tem que sentar com quem sabe, com quem é inteligente. Né? Porque para eu se levantar para ensinar, eu tenho que me sentar para aprender. Se eu deixar de aprender, eu corro risco de não ensinar. Nota isso aí, tá certo? Então, ouvir a palavra é importante, mas agir conforme ensina é crucial.
para se ter uma vida cristã saudável, tá vendo? Né? Tiago 1:22 nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois a fé genuína se manifesta em ações que refletem em Jesus Cristo. Subtópico 2, receber e praticar a palavra. Receber a palavra e praticar a palavra. Esse é o maior segredo de uma vida saudável, de uma vida próxima, de uma vida tranquila. Né? Ler, meditar e não praticar os preceitos divinos é tolice na atualidade de hoje. Muitos têm o conhecimento, a formação teológica, mas não são praticantes da palavra. O reconhecimento torna-se apenas teórico. Deus deseja que você conheça a sua palavra e pratique, pois é verdadeira fé cristã manifesta em ações. Está vendo aí? Subtópico 3 do ponto 2, vamos lá. Receber a palavra e obedecê-la. Há bênçãos para os que obedecem à palavra, para os obedientes. E para o desobediente, maldições. A obediência traz consigo bênçãos e a desobediência traz consigo maldições. E isso quem escolhe sou eu e você. Bênção ou maldição? Quem vocês vão escolher? O Eterno falando com a nação de Israel. Livre-arbítrio, poder de escolha e decisão. Né? A bênção está apenas no ouvir. A bênção não está apenas no ouvir, mas em perseverar e colocar à prática os ensinamentos bíblicos. Certo? Vamos para o ponto 3, rapidamente, velozmente. Já estamos com 31 minutos de aula. A palavra e a verdadeira religião. A verdadeira religião não é um simples ritual e não misticismo ou encarnação, mas é ter uma vida separada para Deus. Amém? A religião é pura, verdadeira, vai muito além de doutrinas e ritos. Envolve prática e ação. Tá bom, amados? Glória ao nome de Jesus. Olhando aqui uma passagem bíblica. Ponto 3. O subtópico 1. A religião pura e imaculada. Falei sobre isso aí. Vida irrepreensível, gente. O subtópico 2 do ponto 3. Vida irrepreensível. O cristão tem que ser irrepreensível. Ele não pode ser repreendido por ímpios. Por pessoas que não cessam a mesma fé ou por crente. E hoje nós vemos muito isso no nosso meio. As pessoas evangélicas crentes ser repreendidas pelos ímpios. Pessoas que não acessam a mesma fé. Tem que ser irrepreensível. Né? Tiago nos adverte a vivermos de modo santo. Ou seja, sem a mácula do mundo. São 3 inimigos do homem, dos seres humanos. Quantos inimigos? 3. Nota isso aí. Primeiro, a carne. A carne é um dos inimigos terríveis do homem. Né? Tanto que a carne ela conflita e guerreia no espírito. Paulo, que escrevendo aos Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 5, Paulo vai dizer que há uma guerra entre o espírito e a carne que é de um jeito, o espírito do outro. Quem vencerá essa batalha? Carne ou espírito? Depende de mim e você. Se eu alimentar mais a carne vai prevalecer. Né? Jesus, quando estava orando no Getsemane, chamou os discípulos, e ele chegou, eles estavam dormindo, Pedro, João e Tiago, vocês não podem orar comigo nem uma hora, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Né? E o segundo inimigo do homem é o mundo. É o mundo. O mundo é o inimigo, um dos inimigos do homem. Não podemos amar o mundo, nem ser amigo dele. Não podemos nos conformar com o mundo para não sermos condenados com ele. A Bíblia fala de Demas, que amou o presente século. Demas amou o presente século, o mundo, e abandonou a sua fé. 2 Timóteo, capítulo 4, 10. Fomos tirados do mundo e separados para Deus.
somos enviados a voltar ao mundo, não para imitarmos, não para cobiçarmos as coisas, mas para que há nele, mas para sermos luzeiros. Estamos fisicamente no mundo, mas não espiritualmente nele. João capítulo 17, versículo 11 ao versículo 16. Não somos tirados do mundo, mas guardados do mal. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Estamos nele, não para ele nos estamos nele, não para que ele nos contamine, mas para sermos instrumentos de transformação. O apóstolo Tiago vai dizer que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Né? E qual é o terceiro inimigo do homem? O diabo. Então, 3 inimigos do homem: carne, o mundo e o diabo. A carta de Tiago é muito prática, pois viver uma vida pura e íntegra é um poderoso testemunho da autenticidade da fé cristã. Muitos são levados a Cristo por meio do exemplo de vida dos crentes. Queridos, uma das características dos diáconos que foram escolhidos pela Igreja Apostólica, pelos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, eles tinham 3 qualidades. Primeiro, cheio do Espírito Santo. Segundo, sabedoria. E terceiro, bom testemunho e boa reputação. O norte-americano, pregador norte-americano Billy Graham, famoso, que aconselhava até os presidentes dos Estados Unidos. A pessoa ser levantado para aconselhar os presidentes dos Estados Unidos, Billy Graham era um. Billy Graham disse que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro evangélico, jovens e também adultos, ele é uma Bíblia aberta. Então que o Eterno continue te abençoando, te prosperando e te guardando. Anda em amor, anda em comunhão. Lição de número 3, autenticidade que leva à prática da palavra.